Então vamos dar sequência e vamos nessa próxima aula falar sobre variáveis, né? Como que funcionam aqui as variáveis. Eu vou pedir um novo, vamos fazer em um novo arquivo e vou criar uma nova classe chamada variáveis. Então public class e vou dar o nome para ela aqui de variáveis. E vou fazer o seguinte, abrir a minha classe, eu expliquei que dentro da classe eu tenho um método, então vamos criar o método também, public static void, né? Eu quero passar informações ainda de string, então eu vou utilizar aqui o parâmetro string. Isso aqui é um tipo de variável, já já vai ser explicado. E quero passar como argumentos. Abre e fecha as chaves aqui do método. Aqui dentro eu vou passar as propriedades desse método. Antes, vamos salvar isso aqui. Vou salvar com o nome que eu dei à classe, isso já foi explicado. Então, variáveis. E vou salvar como? Com tipo de arquivo de Java. Então aqui, ó, cadê? Java source file, que é o .java, variáveis.java. Perfeito. Repara que ele já tomou aqui, né, as cores aí de métodos e classes ali. Feito isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir então para ele exibir para mim uma mensagem com system.out.print. Se quiser em uma outra linha, eu expliquei ali que tem o ln e quero que ele exiba para mim aqui, por exemplo, um texto. Depois a gente vai trabalhar em cima desse texto aqui. Vamos supor que eu quisesse guardar, em vez de mandar ele exibir um texto, eu quisesse mandar ele exibir uma variável, uma variável de nome, por exemplo. Então eu poderia, em vez de estar escrevendo aqui, ó, colocar uma variável para receber aquele texto e depois em diversos pontos do meu código eu exibir aquela variável. Como assim? Então eu vou colocar aqui um texto. A variável vamos supor que chama nome. Aqui o igual para mim já passar um nome para ela, por exemplo. Se eu tivesse que usar essa variável 100 vezes, né, exibir 100 vezes o meu nome no texto, em vez de eu ficar escrevendo ele em todo o código, eu chamaria a minha variável. Se posteriormente eu quisesse mudar o nome, eu não precisaria mudar ela 100 vezes no código, eu trocaria aqui, por exemplo, para um outro nome qualquer. Nós vamos ver muito na prática a utilização delas. Algumas coisas aqui, né, referente a padronização do JavaScript, como eu expliquei, ponto e vírgula para fechar a linha. Aqui a mesma coisa, né, com as variáveis. As variáveis eu tenho que declarar um tipo para ela antes, tá? Essa variável que recebe texto, ela é do tipo string, que foi o que eu até informei aqui em cima. Então ela é uma variável string, mas tem vários outros tipos, como por exemplo, variáveis que guardam números, né? Então, por exemplo, variável nome idade. Aqui eu quero passar uma idade já ali, eu já insiro a idade aqui na frente. Outra variável que é muito utilizada para condição, que são as variáveis booleana, que é o boolean. Aqui é que me retorna a informação falsa ou verdadeira. Por exemplo, boolean, casado, né? Ou vai ser uma coisa ou não. Então, ou sim ou não. Se for casado, true, geralmente o valor aí afirmativo, verdadeiro. Se não for, false. Então eu posso iniciar ela num certo momento do meu código como false e em outro eu aplico ela como verdadeiro, fazendo aí algumas alterações. Vamos fazer aqui o seguinte, eu vou vir na opção para salvar as alterações e vou abrir o prompt de comandos, né, o meu CMD, só digitar, já expliquei na barra de pesquisa CMD e dar Enter. Perfeito. Então vamos entrar, né, no nosso diretório cd c2 ok, cd pasta js. Agora compilar ele, javac, né, ou javac, o nome do arquivo, que é variáveis.java, que é a extensão dele. E agora executar ele com o comando java. Então java variáveis, aí não precisa pôr extensão. Perfeito, ele já se executou e me mostrou aqui escrito o texto. Vamos supor que em vez de escrever texto, eu quisesse colocar, né, uma variável para ele apresentar aqui. Então aqui em vez de chamar o texto, eu poderia já chamar sem aspas, porque isso aqui não é string, né? Agora eu não estou denominando string, eu estou chamando variável, então não tem aspas. Eu chamo o nome, salvo, e agora eu vou compilar novamente aqui, né, com o nosso prompt. Então vou usar aí o javac, o nome do arquivo. Para limpar igual eu limpei, é só apertar colocar o comando cls, já ensinei isso aí. .java, perfeito. Então ele vai compilar ele para mim, eu mando executar com o comando java e o nome do arquivo.
Então ele exibe para mim o Freitas aqui. Se eu tivesse que exibir esse nome diversas vezes no meu código, é como eu falei, eu poderia chamar essa variável aqui várias vezes aí no decorrer, né, do meu programa, e ele apresentaria Freitas. Se eu quisesse futuramente trocar, eu trocaria aqui aonde está sendo guardado o conteúdo e ele mudaria todas as vezes que eu chamasse a variável nome. Então, variáveis serve para você guardar valores e utilizar esses valores, né, no momento certo aí no seu código. Próxima aula a gente dá sequência.